Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, vamos nos debruçar sobre um demonstrativo que é um verdadeiro raio-x do dinheiro de uma empresa, a demonstração dos fluxos de caixa. Oi, pois é, a famosa DFC. Isso, a nossa fonte é o Guia Oficial Brasileiro, o pronunciamento técnico CPC 03R2. Pode soar técnico, né? O pouco, talvez. Mas a nossa missão aqui é clara: desvendar essa ferramenta, entender por que ela vai muito além do lucro e como ela nos ajuda a responder uma pergunta fundamental: como a empresa realmente gera e usa seu dinheiro? É isso mesmo. Enquanto a demonstração do resultado mostra o lucro, que é importante, claro, a DFC mostra o fôlego financeiro real. O fôlego, gostei disso. Ela revela se a empresa tem caixa para tocar o dia a dia, pagar as contas, recompensar quem investiu e crescer. E um ponto crucial que a norma ressalta é a comparabilidade. Comparabilidade, como assim? Como o foco é no caixa que entrou e saiu, a DFC ajuda a comparar a performance operacional entre empresas, sabe? Mesmo que elas usem critérios contábeis diferentes para registrar certas transações. O dinheiro no bolso não aumente. Certo, então vamos começar a desembrulhar isso. Qual é a grande sacada dessa demonstração? O objetivo central segundo a própria norma. É mostrar as movimentações que aconteceram no caixa e nos chamados equivalentes de caixa, ao longo de um período, né? Exato. E para organizar essa história, ela divide tudo em 3 grandes capítulos, digamos assim. Isso. O dinheiro que vem ou vai para a operação, para os investimentos e para os financiamentos, as 3 atividades. E quais os benefícios de organizar desse jeito? Os benefícios são enormes. Para quem analisa as demonstrações, a DFC permite avaliar como a empresa está gerenciando seus ativos líquidos, qual a sua estrutura de capital. Pensando em liquidez, capacidade de pagar dívidas. Isso, solvência e até a flexibilidade que ela tem para alterar os valores e os prazos dos seus fluxos de caixa se o cenário mudar, sabe? Entendi. Ajuda a fazer projeções também, né? Ajuda muito, projeções mais realistas, checar se as previsões anteriores foram certeiras e, fundamentalmente, entender a relação, às vezes complexa, entre o lucro contábil e o caixa efetivamente gerado. É uma visão mais dinâmica, então. Muito mais dinâmica do que a foto do balanço patrimonial, com certeza. Para navegar bem por essa demonstração, alguns termos são chave. Vamos a eles? Caixa, basicamente, é dinheiro vivo e o saldo disponível em conta corrente, sem mistério. Simples assim. Agora, equivalentes de caixa. O que são exatamente? Isso às vezes confunde um pouco. Confunde. Pense em aplicações financeiras de curtíssimo prazo e alta liquidez. O dinheiro precisa estar facilmente conversível em um valor conhecido de caixa. Rápido, né? Exato. E o risco de perder valor tem que ser mínimo. A norma até sugere um prazo de referência, investimentos que vencem em 3 meses ou menos desde a compra. 3 meses. Então ações geralmente não entram aqui. Geralmente não. O propósito é ter o dinheiro disponível rápido para compromissos de curto prazo, não para ganhar com a valorização a longo prazo, entende? Entendi. E um detalhe importante: aquelas movimentações entre a conta corrente, uma aplicação de liquidez imediata, tipo um CDB de liquidez diária, Sim. isso não aparece na DFC como fluxo. É só gestão interna do caixa. Boa. E cheque especial? Se a empresa usa muito. Bom ponto. Se a empresa usa o cheque especial como parte da gestão normal do caixa e ele é quitado rapidamente, esse saldo negativo pode ser incluído como parte do caixa e equivalentes para a DFC. É uma exceção. Certo. E os outros termos são os tipos de atividades que mencionamos. Operacionais. Ligadas ao negócio principal da empresa, o dia a dia que gera receita. Investimento. Que envolve a compra e venda de ativos de longa duração como máquinas ou imóveis. E financiamento. Que trata de como a empresa capta dinheiro de sócios e credores ou devolve para eles. Agora, por que essa divisão em 3 atividades é tão crucial? Você mencionou a comparabilidade, mas tem mais coisa aí, né? Tem, sim. Porque essa separação é a chave da análise. Ela permite isolar de onde o dinheiro está vindo e para onde está indo. Tipo, a empresa está gerando caixa suficiente na sua operação principal? Exato. Ou ela está precisando vender ativos ou pegar mais empréstimos para se sustentar.
Analisar o peso e a direção de cada uma dessas 3 atividades responde essas perguntas. Entendi. E é bom saber que uma única transação pode ter pedaços em categorias diferentes. O exemplo clássico é pagar um empréstimo. Ah, sim. A parte dos juros pode ir para a atividade operacional, né? Mas o pagamento do valor principal é classificado como financiamento. Faz todo sentido separar assim. Vamos focar primeiro nas atividades operacionais. Essa parte parece ser o coração da DFC, não? Mostra se o negócio principal está realmente colocando dinheiro no caixa. Exatamente. É o indicador fundamental para avaliar se a operação da empresa é autossustentável. Autossustentável. É. Ela consegue gerar caixa suficiente para pagar dívidas, reinvestir na própria capacidade, remunerar acionistas e ainda fazer novos investimentos sem depender constantemente de dinheiro de fora. Essa é a pergunta. E exemplos clássicos de fluxos operacionais seriam... Recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, salários e, geralmente, impostos. O dia a dia mesmo. Mas e se uma empresa vende uma máquina antiga com lucro? Esse dinheiro entra como operacional? Você mencionou algo sobre isso. Boa pergunta. E aí está uma nuance importante. Embora a venda dessa máquina afete o lucro lá na demonstração do resultado, o caixa recebido por ela é classificado como atividade de investimento. Investimento. Por quê? Porque se refere a um ativo de longo prazo, não à operação principal do dia a dia. As atividades operacionais na DFC geralmente refletem as transações que impactam o lucro, mas olha, nem sempre a classificação é a mesma. Entendi. Tem exceções, imagino. Tem, claro. Se uma empresa aluga imóveis e depois os vende como parte do negócio dela, aí sim os recebimentos de aluguel e venda são operacionais. E para bancos, a lógica muda. Como assim? Para um banco dar empréstimos e negociar títulos, é a operação principal deles, né? Então, esses fluxos são operacionais para eles. Para uma indústria, não seria. Interessante essa distinção. E as atividades de investimento, então? O que elas nos dizem sobre a empresa? Além da venda da máquina velha? Elas mostram o quanto a empresa está apostando no seu futuro. São os gastos para adquirir ativos que vão gerar benefícios por vários anos. Como novas fábricas, tecnologia... Isso. Ou até participações em outras empresas, desde que não sejam equivalentes de caixa ou para a negociação ativa. Inclui também os recebimentos pela venda desses ativos. Então, um fluxo de investimento muito negativo pode ser bom sinal? Pode ser. Pode indicar uma empresa em expansão, comprando ativos para crescer. Já um fluxo positivo pode indicar que ela está vendendo ativos, talvez para levantar caixa ou porque está mudando de estratégia, né? Certo. E tem um detalhe, só entram aqui gastos que resultam em um ativo reconhecido contabilmente, é isso? Exatamente. Um gasto com pesquisa, por exemplo, que não vira um ativo intangível, não entraria aqui como investimento na DFC. E se a empresa usa derivativos para se proteger de riscos, tipo variação do dólar, em um investimento que fez, o caixa desse derivativo entra aqui? Sim, a norma diz que se um instrumento financeiro é usado como hedge, como proteção, para uma posição específica, o fluxo de caixa dele segue a classificação do item protegido. Então se o hedge é para um ativo de investimento. O caixa do hedge também vai ser classificado como investimento. Essa seção revela muito da estratégia de longo prazo da empresa em relação à sua base de ativos. Ok, fechamos o ciclo com as atividades de financiamento. O que essa seção nos conta? Essa parte revela como a empresa está gerenciando suas fontes de capital externas. Mostra o dinheiro que entra de sócios. Emissão de novas ações, por exemplo? Isso, ou de credores, como empréstimos, emissão de títulos de dívida, debêntures, e também o dinheiro que sai para eles. Recompra de ações, pagar o principal da dívida. Exato. E pagamento de dividendos também, embora a gente vá falar mais da classificação disso daqui a pouco, a recomendação forte é classificar aqui, no financiamento. Então a dúvida que surgiu antes, se uma empresa já controla outra e decide comprar mais ações dessa controlada sem perder o controle, isso entra como financiamento? Não seria investimento?
Entra como financiamento mesmo. A lógica da norma é que, como não houve mudança no controle, essa é vista como uma transação entre a entidade e seus próprios acionistas, mesmo que minoritários. É como se estivesse ajustando a estrutura de capital e não fazendo um novo investimento para adquirir capacidade. Curioso. Faz sentido. E separar esses fluxos de financiamento é vital para prever futuras demandas de caixa por parte de quem financia a empresa, né? Os credores e os sócios. Entendi as 3 categorias. Agora, sobre a apresentação dos fluxos operacionais. Ouvi dizer que existem 2 métodos, direto e indireto. Qual a diferença e qual é mais usado? Isso mesmo. O método direto é talvez mais intuitivo. Ele mostra as entradas e saídas brutas de caixa da operação, tipo recebimento de clientes X, pagamento a fornecedores Y. Dá para ver de onde veio e para onde foi o dinheiro da operação. Exatamente. Já o método indireto, ele parte do lucro líquido e faz ajustes. Ele tira despesas que não usaram caixa, como depreciação, adiciona receitas que não geraram caixa ainda. Ajusta pelas variações no balanço, tipo o estoque, contas a receber. Isso, contas a pagar também, e remove efeitos de itens de investimento, financiamento que possam estar lá no lucro, como o ganho na venda daquela máquina que falamos. E qual mais comum na prática? Olha, embora o método direto seja talvez mais informativo sobre os fluxos brutos, o indireto é disparado mais comum. Mas por quê? Se o direto parece mais claro. É uma ótima questão. Talvez pela facilidade de preparar a partir dos dados já usados para calcular o lucro. Muitos sistemas já facilitam essa conciliação. E tem uma particularidade no Brasil, né? Ah, é? Qual? A norma internacional, a IS7, ela até encoraja o método direto, mas permite ambos. No Brasil, o CPC 03 também permite ambos, só que com uma exigência extra. Que seria? Mesmo que a empresa use o método direto, ela precisa apresentar também a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa operacional líquido, que é, na essência, o método indireto. Ah, então no Brasil, de um jeito ou de outro, a informação do indireto sempre vai estar lá. Sempre vai estar lá, ou como método principal, ou como conciliação obrigatória. Talvez por isso também ele seja tão usado, já que a conciliação é obrigatória de qualquer forma. E muitos analistas gostam de ver justamente essa ponte entre o lucro e o caixa. Entendido. Faz sentido ter essa conciliação sempre. Além dos métodos, a norma trata de situações específicas. Vamos passar por algumas delas? Como ficam os juros e dividendos na DEFC? Parece ser um ponto que gera dúvida. Gera mesmo. A norma exige que os fluxos de juros, tanto pagos quanto recebidos, e dividendos ou JCP, pagos e recebidos, sejam divulgados separadamente. A questão é: onde classificar? Operacional, investimento, financiamento. E aí, tem regra fixa? A norma internacional dá alguma flexibilidade, desde que a empresa seja consistente de um ano para o outro. Já a norma brasileira, o CPC 03, é mais diretiva. O que ela diz? Ela encoraja fortemente, essa é a palavra usada, a classificar juros pagos e recebidos e dividendos ou JCP recebidos de outras empresas como atividade operacional. Operacional. Interessante. A lógica é que isso faz parte do retorno ou custo da gestão financeira do dia a dia. Já os dividendos e JCP pagos aos próprios acionistas, Sim. a recomendação forte é classificar como financiamento, como uma devolução de capital aos provedores de capital. E se a empresa fizer diferente? Precisa justificar em nota explicativa. Por isso, é crucial olhar essa classificação para entender a real performance operacional que a empresa está reportando. Certo. E o imposto de renda e a contribuição social pagos, geralmente é operacional também? Sim, a regra geral é classificar como operacional, porque deriva da atividade principal que gera o lucro tributável, né? A menos que dê para ligar o imposto a uma venda de ativo ou a um financiamento específico. Exato. Mas a própria norma admite que essa ligação direta é difícil na prática. Então, na maioria das vezes, vai estar lá no fluxo operacional mesmo. Outro ponto que pode complicar é a moeda estrangeira. Tem muita empresa com operação fora, né? Como a DFC lida com isso?
Basicamente, os fluxos em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional da empresa, normalmente o real aqui no Brasil, usando a taxa de câmbio da data da transação, ou uma média se a variação não for grande. E a variação cambial no saldo de caixa que a empresa tem em dólar, por exemplo. Isso é fluxo. Não é fluxo de caixa, mas essa variação cambial afeta o saldo final de caixa em reais. Então, esse efeito da variação cambial sobre o saldo de caixa é mostrado separadamente na DFC, geralmente lá perto do final. Para fazer a conta fechar, do saldo inicial para o final. Exatamente. Mas é importante lembrar, o ganho ou perda com variação cambial que afeta o lucro lá na DRE, mas que ainda não foi realizado, o dinheiro não entrou nem saiu, não é um fluxo de caixa. Entendi. E aquelas operações grandes, tipo comprar uma empresa pagando com ações ou pegar um imóvel via leasing, que não envolvem dinheiro saindo do caixa na hora, elas aparecem na DFC? Não aparecem na DFC principal, justamente porque não houve fluxo de caixa naquele momento. São as chamadas transações sem efeito caixa. Mas são importantes, né? Muito. Por isso, a norma exige que sejam divulgadas nas notas explicativas. Outros exemplos são converter dívida em ações ou comprar um ativo assumindo a dívida diretamente com o vendedor. A informação tem que estar lá, só não está na DFC em si. Falando em dívidas, ouvi sobre uma exigência mais recente de detalhar as mudanças nos passivos de financiamento. O que é isso exatamente? Sim, é uma divulgação importante, que veio numa revisão. As empresas precisam mostrar uma conciliação do saldo inicial para o final de seus passivos de financiamento. Empréstimos, debêntures, arrendamentos, esse tipo de coisa. Uma tabela, talvez? Geralmente é uma tabela assim. O objetivo é separar o que mudou por causa de fluxos de caixa, pegou mais dinheiro emprestado, pagou o principal daquilo que mudou por outros motivos que não envolvem caixa. Como o quê, por exemplo? Variações cambiais sobre a dívida em moeda estrangeira, aquisições ou vendas de empresas que trouxeram ou levaram dívidas junto, ou mudanças no valor justo desses passivos. Ajuda muito a entender a dinâmica completa da dívida da empresa. E tem também uma novidade sobre acordos de financiamento de fornecedores, certo? O tal do risco sacado ou forfait, o que a DFC pede agora sobre isso. Isso é bem recente, começou a valer em 2024 e é super relevante. São aquelas estruturas onde um banco ou outro financiador paga os fornecedores da empresa. E a empresa paga o banco depois, com um prazo maior? Exatamente. A norma agora exige mais transparência sobre esses acordos. A empresa precisa explicar os termos e condições principais. E mostrar os valores? Sim, mostrar os valores devidos a esses financiadores separadamente no balanço ou pelo menos em nota. E informar os prazos de pagamento desses acordos, comparando com os prazos normais dos outros fornecedores. Para que isso? Qual o objetivo? A ideia é que o analista consiga avaliar se a empresa está usando esses acordos para, na prática, esticar muitos prazos de pagamento e qual o impacto disso na liquidez e no perfil da dívida dela. Pode ser uma forma de financiamento que ficava meio escondida se não fosse bem divulgada. Entendi a preocupação. Transparência é chave aí. E para fechar, os casos específicos. Quando uma empresa compra ou vende o controle de outra, como isso aparece? Essas transações, obter ou perder o controle de uma subsidiária, são classificadas como atividade de investimento. O valor total do caixa pago ou recebido aparece de forma agregada na DFC. Mas precisa detalhar mais em algum lugar. Precisa, nas notas explicativas, tem que detalhar quanto foi o total pago ou recebido, quanto desse valor era efetivamente caixa, qual era o saldo de caixa da própria empresa adquirida ou vendida naquele momento, e um resumo dos principais ativos e passivos que vieram ou foram na transação. E como a gente já falou, se for só compra ou venda de mais ações, sem mudar o controle... Aí é financiamento. A distinção é importante. Além dessas exigências todas, a norma sugere outras informações que podem ser úteis para o pessoal que analisa. Sugere, sim, a norma encoraja, não obriga, mas encoraja algumas divulgações adicionais. Por exemplo, o valor de linhas de crédito que a empresa tem aprovadas, mas ainda não usou. Isso é útil para ver a liquidez potencial. Com certeza. Outra coisa,
saldos de caixa importantes que a empresa até tem, mas não pode usar livremente. Tipo o dinheiro preso numa subsidiária no exterior com restrições cambiais, sabe? Entendi. Algumas empresas também detalham os fluxos por segmento de negócio, o que ajuda bastante. E um ponto final importante no Brasil, que vale reforçar, é proibido divulgar fluxo de caixa por ação. Por quê? A ideia é evitar que isso seja visto ou usado como um substituto do lucro por ação, que é a medida de desempenho padrão e tem uma forma de cálculo bem definida. Fluxo de caixa é outra coisa, focado na liquidez. Uau, quanta coisa! Então, resumindo a nossa exploração de hoje, a grande mensagem é: não dá para avaliar a saúde financeira de uma empresa olhando só o lucro lá da DRE. De jeito nenhum. A demonstração dos fluxos de caixa é essencial para ver a capacidade real de gerar e usar dinheiro, mostrando a dinâmica que o balanço e a DRE sozinhos não capturam. É o filme do dinheiro, né? Perfeito. É o filme, não só a foto. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez, para quem analisa essas demonstrações. Qual seria? Se a gente viu que existem métodos diferentes para apresentar os fluxos operacionais, que tem escolhas na classificação de juros e dividendos, e agora, com essas novas divulgações super importantes sobre financiamento de fornecedores, será que o verdadeiro trabalho do analista não está cada vez mais em mergulhar fundo nas notas explicativas? Faz sentido. Talvez ali, sabe? Nas entrelinhas das políticas contábeis, nas tabelas de conciliação detalhadas, é que se encontram as pistas mais valiosas sobre as escolhas da gestão, sobre as reais pressões de liquidez ou as oportunidades da empresa, muito além dos números que estão ali na face da demonstração principal. A pergunta é: o quão fundo a gente precisa cavar hoje para entender o que realmente está acontecendo com o caixa de uma empresa? Fica a reflexão. Uma excelente questão para se ter em mente, sem dúvida. E com essa provocação encerramos nossa análise aprofundada de hoje sobre a demonstração dos fluxos de caixa com base no CPC 03R2.